Amém. Boa noite, igreja, paz do Senhor, amém? O pastor falando de oferta, eu lembro quando eu cheguei a primeira vez no Japão, não era convertido, aí o meu irmão falou pra mim, né? Vamos lá na igreja lá. Eu falei, vou nada, né? Não, vamos lá na igreja, lá, você não tem opção, você vai na igreja. Eu tinha 16 anos. Falei, vamos então. E meu pai tinha dado para mim milão. Para mim aquilo lá era muito, né? Nunca tinha visto. E eu guardei uma semana aquele milão. Eu ia no Combine, eu comprava o que eu queria, meu irmão pagava. Aí era ano novo. A gente foi no supermercado, ele falou, você tem que comprar alguma coisa, pra você levar lá na igreja. Você vai chegar de mão vazia? Eu falei, eu não queria ir, você tá me levando, né? Aí ele falou, não, compra esse melão aqui. Então vou comprar o melão, né? Fruta, lá no Brasil o melão é preço de banana. Cheguei, milão. Falei, nunca que eu vou gastar milão no melão. Não vou. Compra, meu irmão falou assim, compra que Deus vai te dar em dobro. Eu não era convertido. Falei, aí você falou em dobro, agora eu vou comprar. Comprei. Aí teve um amigo secreto lá na igreja, né? Os homens compravam presente para homem, as mulheres para mulher. Fazia-se a roda de homem e roda de mulher. E o meu irmão falou, já comprei o presente para você e tal, entra na roda. Eu entrei na roda e começou a tocar a música, né? Aí parou a música, um pacote, né, irmão? Grande, né? Ia passando os presentes. Grande, né, irmão? Eu falei, glória, né? Deus é bom. O irmão ali parou com 2, vai ter que tocar de novo. Eu falei, tá louco. Aí começou a tocar de novo, aí parou um negocinho na minha mão assim. Eu falei, nossa, tá louco, cara. Abri, 2.000. Eu olhei pro meu irmão e falei, nossa, 2.000? Você falou que Deus ia dar em dobro e Deus deu. A palavra fala assim, fazei prova de mim. Né? E às vezes a gente não tem fé, mas a palavra fala também que uma pessoa falou assim, Senhor, eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. Então que Deus possa, né, ajudar a gente na nossa incredulidade, porque particularmente eu falo para os irmãos, às vezes eu sou meio incrédulo. E eu não nego isso nem para Deus e nem para os irmãos. Abre comigo em Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. Detalhe, irmãos, depois desse dia, eu não me batizei, e o pastor já falou assim, faz 3 meses que o Henrique vem na igreja, não se batizou, e ele dá o dízimo dele. E tem gente que é batizado na igreja e não dá o dízimo. Então, que Deus possa nos abençoar com a sua rica misericórdia. Versículo 3 do capítulo 1, que diz assim, agradeço ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês, em todas as minhas orações, em favor de vocês. Sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Tome seu assento, fique à vontade. Aleluia, Jesus. O escritor dessa pequena carta, todos conhecem, que é Paulo. Para nós entendermos um pouco do porquê desse início, como que ele escreve agradecendo, né? Agradecendo o povo de Filipenses. A gente começa por Atos, capítulo 13, na sua primeira viagem missionária, que diz assim a palavra que estavam reunidos todos os apóstolos de Jesus ali na Antioquia ou Antioquia. E de repente o Espírito Santo, em um momento em que eles estavam orando e jejuando, falou ali com alguns irmãos que deveriam separar Paulo e Barnabé para uma obra. E ali então, de prontidão, Paulo e Barnabé saem da Antioquia e eles vão pregar a palavra do Senhor em outros lugares. Diz a Bíblia que eles chegam em um lugar chamado Pafos, e ali dentro de uma igreja, de uma sinagoga, eles começam a ministrar a Jesus Cristo, a salvação de Jesus.
Só que os judeus daquela igreja não gostaram daquela nova mensagem, do novo evangelho. Então eles fizeram a cabeça de algumas mulheres para fazer a cabeça de outros homens, para poder tentar apedrejar e tentar pegar os dois. Só que eles ficam sabendo e eles escapam. Eles vão a outra cidade e a mesma coisa acontece. Eles vão dentro da igreja, prega Jesus Cristo, e alguns, a Bíblia diz que alguns aceitam, outros não. E os que não aceitam tentam contra a vida deles. Até Marcos vai junto, mas quando Marcos vê que o calo aperta, ele foge, volta. Então Paulo e Barnabé continuam a sua viagem. Porém, Paulo entendeu que Jesus queria ministrar não para quem já era judeu, mas para os gentios, quem não era descendente, ou seja, quem, segundo os judeus, não tinha parte com Cristo. E eles saem então ministrando por outra cidade, e essa é a sua primeira viagem missionária. Ele retorna a Antioquia, e depois ele decide retornar, confirmando todas as igrejas por onde ele passou. Então ele chega em Barnabé e fala: olha, Barnabé, vamos voltar, vamos lá retornar, vamos confirmar os irmãos. E Barnabé quer chamar Marcos novamente, porque era seu amigo, parente. Paulo então entra em discórdia com Barnabé. Não, ele não vai, ele se acovardou comigo, ele não vai. Então a Bíblia diz que Barnabé e Marcos vai para um lugar e Paulo e Silas vai para outro. E a Bíblia diz que Paulo e Silas passa pelas cidades. Chegando na Ásia, eles queriam pregar o evangelho, mas o Espírito Santo de Deus impediu eles de pregar o evangelho. Depois foram a Mísia, queriam pregar o evangelho, mas o Espírito Santo novamente impede eles de pregar o evangelho. E Paulo então fica um pouco confuso do que Deus queria ou não queria fazer. Desce a Troade, e ali numa noite em Troade, ali o Espírito Santo dá uma revelação para ele. Diz para ele, mostra para ele um homem lá na Macedônia dizendo: atravessa o mar, vem e nos ajuda. No outro dia Paulo toma Silas e fala: Silas, Deus deu uma nova direção para nós, vamos para aquela cidade. E eles vão para Filipos, uma pequena cidade de bons frutos. Quando Paulo e Silas chegam lá, Paulo e Silas encontram dificuldades que eles não encontraram em toda a sua trajetória. E no Brasil tem aquele ditado que pastor abençoado é pastor rico, pregador abençoado é aquele que para com um carro novo na porta da igreja. Infelizmente eu ouvi muito falar disso, que se o irmão não tiver um carro, não tiver, andar de bicicleta, ele não pode subir no púlpito para pregar porque ele não é abençoado, Deus rejeitou ele. Eu quero compartilhar uma coisa com vocês. A vida de Paulo, em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 8. Vocês já têm tudo o que querem, já se tornaram ricos, chegaram a ser reis, e sem nós, como eu gostaria que vocês realmente fossem reis, para que nós também reinássemos com vocês. Porque me parece que Deus pôs a nós, apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Viemos a ser um espetáculo para o mundo, tanto diante dos anjos como de homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês são sensatos em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos desprezados. Até agora estamos passando fome, sede e necessidade de roupas. Estamos sendo tratados brutalmente. Não temos residência certa e trabalhamos arduamente com nossas próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente. Até agora nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. Para vocês terem uma noção do que Paulo, do que Silas enfrentou na sua
carreira missionária. Para vocês entenderem um pouco sobre o que eles passaram. A Bíblia diz, vocês já sabem, que quando ele chega lá em Filipos, ele se depara com uma mulher que trazia lucro para aquela sociedade através de revelações. Então a palavra diz que Paulo expulsa aquele demônio daquela mulher, e aqueles homens tomam Paulo e Silas, levam até a prisão, ali prendem eles, açoitam eles, maltratam eles. Mas a Bíblia diz assim que quando eles adoravam a Jesus, quando eles oravam a Deus, o Senhor tremeu as estruturas daquele lugar e os libertou daquela situação. A palavra diz que aquele homem que estava guardando a vida deles, ele automaticamente se rendeu a Jesus naquele momento. Quero dizer que você é esse missionário. Quero dizer que você é essa missionária. Deus, Ele acredita em você do mesmo jeito que Ele acreditou em Paulo, em Silas. E Ele espera de mim e de você a mesma atitude. Domingo passado o pastor pregou aqui sobre o crente fresco, né? Não pode falar isso, que se machuca, se dói, não vem mais no culto. E eu saí daqui pensando, eu tenho que tirar isso, eu tenho que colocar aquilo, fortalecer essa base, eu tenho que alimentar esse lado. Deus, Ele quer que nós venhamos a ser como Paulo e Silas, homens que, na primeira vez que Paulo prega na Antioquia, a Bíblia diz que ele é espancado e lançado fora da cidade, tido como morto. Talvez eu falando isso vocês não consigam entender, mas se vocês baixarem no YouTube e ver lá homem espancando o outro com um pedaço de pau, aí vocês vão falar, nossa, passei até mal de assistir. Foi isso que aconteceu com eles, foi isso que Paulo e Silas passou, foi isso que esses homens passaram para que hoje eu e você tenhamos essa liberdade. E existe uma diferença entre servo e escravo. Antes eu era servo, eu não tinha folga, antes eu era escravo, perdão, eu não tinha folga, eu era escravo. Hoje eu sou servo, eu sou livre, eu sirvo a Deus por livre e espontânea vontade. Uma vez, um homem disse para mim assim, olha, Deus, Ele nos transforma de tal maneira que Ele não deixa vestígios para trás. Eu disse amém, eu creio. Ele contou o testemunho dele, falou, porque eu estava como uma camisa suja, lançada num boteco assim, cheia de cerveja e lama. Ninguém vai ter coragem de vestir essa camisa, jamais. Pois o Espírito Santo de Deus veio e me vestiu. Ele acreditou em mim. Deus leva você a sério. Deus leva você a sério. E Ele te chama como Paulo, como Silas. Deus te chama como um homem, uma mulher guerreira. Jamais você vai encontrar na Bíblia Deus chamando alguém e não sustentando este alguém. A Bíblia diz que Ele chama Gideão e Ele sustenta Gideão. Ele chama Moisés e Ele sustenta Moisés. Você conhece já a palavra. Ele chama Josué e Ele sustenta Josué. E Ele sustentou Paulo e Silas. E um dia eu estava no seminário lá em Guarulhos, e eu questionei o meu professor, eu falei, por que Paulo, ele fala com tanto amor aos filipenses? Ele falou, Henrique, porque a carta aos filipenses é uma carta de amor de Paulo para os filipenses. Paulo escreve ali uma carta de amor pessoal dele, porque os filipenses, para vocês terem noção, no capítulo 4, versículo 11, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade.
tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Como vocês sabem, ó Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas 2, quando tive necessidade. Por isso que Paulo, e por isso que ele se refere à carta aos Filipenses como uma carta de amor. Porque quando ninguém fez nada por ele, os filipenses fizeram. Porque coisa maravilhosa é quando eu ajudo alguém e ele fala: nossa, como eu estava esperando por isso. Você é o primeiro a me ajudar, eu me sinto honrado. Paulo saiu da Antioquia, da igreja, com uma missão de pregar o Evangelho. E você saiu do Brasil com uma missão de pregar o Evangelho. Dinheiro vai vir, mas você sabe o chamado que você tem. E Deus te trouxe aqui hoje para lembrar você que o seu chamado é grande, que a obra que Ele tem na sua vida é grande. Uma pequena história que eu trouxe hoje, de Paulo e Silas, para trazer à sua memória que ainda há tempo e que Deus ainda quer te usar de maneira sobrenatural nessa terra. De maneira sobrenatural. Ainda que os seus passos sejam curtos, ainda que você não consiga dar passos longos, Deus, Ele acredita em você e Ele confia em você. Amém? Se coloque em pé. Gostaria de chamar o Ministério de Louvor.